Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco, eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia. E vamos conversar aqui sobre a guerra na Ucrânia e o que a classe trabalhadora brasileira tem a ver com isso, né? Hoje eu queria comentar sobre a reunião do G7, que ocorreu nos últimos 3 dias lá no Japão. O G7 é o grupo dos 7 países que costumavam ser os mais ricos do mundo, né? Ou seja, os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a França, a Itália, a Alemanha e o Japão. Nesse clube de elite, houve discussões muito importantes para a gente entender essa ordem mundial, né? A primeira questão que eu queria comentar é sobre o conflito entre os Estados Unidos e a China. Este é um conflito por mercados, para controlar as riquezas de todos os países do mundo. E ocorreu uma coisa interessante, que os Estados Unidos conseguiu uma declaração firmada pelos demais, né, que representam as principais potências europeias e o Japão, de que é necessário reduzir a dependência da China, ou seja, reduzir as relações comerciais com a China, abrindo mais espaço para os outros países, no caso aí, em particular, para os Estados Unidos. Então, essa foi uma declaração escrita, está falada, a gente vai ter que ver depois na prática, porque anteriormente à invasão da Ucrânia, o fato era que a Alemanha, a França estavam buscando uma aproximação cada vez maior com a China, o Japão já tinha essa aproximação, então vamos ver como que essa resolução vai passar do papel à prática. Uma outra questão que me chamou a atenção nessa reunião foi que a questão da destruição da natureza, que é uma pauta muito importante para a classe trabalhadora em todo o mundo, e que nessa reunião estão alguns dos países que são campeões em destruição da natureza, nenhum avanço foi registrado, né? Além de palavras, de compromissos e tal, mas nenhum avanço de fato foi registrado. Agora, o tema mais quente da reunião foi, de fato, a questão da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos deu uma declaração muito interessante. Ele disse que, a partir de agora, os países que têm aviões de combate americanos F-16, a partir de agora podem cedê-los à Ucrânia ou vendê-los à Ucrânia. E o presidente da Ucrânia agradeceu e reconheceu que são muito necessários esses aviões de combate para proceder na luta pela libertação do seu país. Agora, o que é importante a gente pensar aqui? Vejam só vocês. A invasão da Ucrânia ocorreu há 1 ano e 3 meses atrás. Durante esse período de 1 ano e 3 meses, os Estados Unidos, que se diz totalmente comprometido com a Ucrânia, proibia a entrega de aviões de combate americanos para a Ucrânia. Esse é o fato importante que a gente tem que prestar atenção nessa decisão que veio agora nessa reunião do G7. E por que acontece isso? Porque a política do governo dos Estados Unidos, como dos governos europeus, não é que haja uma derrota do Putin. Eles querem apenas conter o Putin. Ou seja, para a ordem mundial que a hegemonia americana segue até os dias de hoje, interessa que o Putin não avance e tome a Ucrânia, mas também interessa que o Putin continue no poder. Então, quando os Estados Unidos faz esse anúncio, ele tem este objetivo. E só para demonstrar isso daqui um pouquinho mais, alguém pode perguntar, bom, agora que está autorizado, quando que vai chegar o primeiro F-16 na Ucrânia? Segundo alguns analistas, deve demorar entre 4 a 9 meses. 9 meses porque seria o período de treinamento dos pilotos ucranianos. Então vejam só vocês, a Ucrânia está preparando uma ofensiva da primavera, que é uma ofensiva que visa retomar a maior parte dos territórios ucranianos que estão tomados pelas tropas russas. Isso quer dizer que nesta ofensiva da primavera não haverá nem um único avião de combate americano. Então, o que a gente pode entender disso?
Na verdade, quando o Biden dá uma declaração dessa e aponta para uma entrega tão distante, ele está dando uma sinalização para o Putin, por um lado, dizendo para o Putin, olha, se prolongar muito essa guerra, eu vou mandar F-16 aí, sua vida vai ficar mais difícil. Mas também sinaliza um recado para o povo ucraniano, porque o povo ucraniano é quem mais está sofrendo com a invasão. Está sofrendo porque já há milhares de mortos, está sofrendo porque o país está numa recessão, a inflação está 60% desde o início da invasão, ou seja, a pobreza se generalizou no país. Os bombardeios nas cidades muitas vezes afetam a distribuição de energia elétrica, de gás, de água. Então é um sofrimento enorme, né? As famílias estão divididas, uma parte está espalhada pelo país e até mesmo pelos outros países. Então ele está mandando um recado que, olha, isso daí não vai ter uma solução nessa ofensiva da primavera, vai demorar mais tempo, preparando ânimos para uma eventual negociação. Bom, ainda sobre essa questão da Ucrânia, o presidente Lula perdeu uma vez mais a oportunidade de dar a mensagem certa para o povo ucraniano e para os povos que lutam por liberdade em todo o mundo. Ele não disse as palavras mágicas, que é: para ter paz, é necessário que as tropas russas saiam de todo o território ucraniano, incluindo o Donbás e a Crimeia. Essa é a condição para ter paz. Quando ele sinaliza de que é necessário brigar pela paz através de negociações, o que ele está sinalizando é que a Ucrânia tem que ceder uma parte do seu território para o Putin. E isso, para o povo ucraniano, é inaceitável, e isso, em termos de justiça, não há nenhuma. Então, mais uma vez, o Lula perdeu essa oportunidade e mandou uma mensagem errada para todo mundo. Ele mandou uma mensagem de que, se um país poderoso invade outro país e quer tomar uma parte das riquezas ou das terras, é melhor dar um pedaço para ele e fazer um acordo. Bom, a outra coisa que o Lula falou foi sobre o Conselho de Segurança, que ele defendeu que o Conselho de Segurança da ONU, ele não consegue resolver essa questão da invasão da Ucrânia, o que é verdade. E disse ainda que não consegue porque as potências que estão lá estão envolvidas, que seria necessário alargar, né, aumentar a presença de membros permanentes desse conselho, incluindo o Brasil e outros países. O que acontece? De fato, o Conselho de Segurança ele é o órgão central da ONU. É o órgão mais importante da ONU. A ONU nasce fruto da correlação de forças da ordem mundial que vem da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os vencedores construíram uma ordem mundial de acordo com os seus interesses. E aí o Conselho de Segurança está incluído nesses interesses. Então o mundo foi dividido em áreas de influência entre as duas principais potências que venceram a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos de um lado e a União Soviética por outro. Mas essas áreas de influência, elas foram sendo questionadas pelas lutas da classe trabalhadora, pelas revoluções. Para dar dois exemplos, a Revolução Cubana, por exemplo, tirou Cuba da esfera de influência americana. E as revoluções no leste europeu tiraram todo o leste europeu da área de influência de Moscou. Então, essa ordem mundial, que é uma ordem injusta, né, ela tem que ser totalmente modificada. E o Conselho de Segurança, à medida que ele reúne as principais potências beligerantes no mundo, na verdade, ele devia primeiro ou mudar de nome para Conselho de Insegurança ou Conselho de Guerra, e a luta da classe trabalhadora tem que ser pela extinção desse organismo, porque esse organismo não tem nada a ver com os desejos dos povos do mundo inteiro de liberdade, de paz e de justiça. Por fim, um último comentário. Tem um ditado que diz que o criminoso sempre volta à cena do crime. E foi isso que nós vimos nos últimos 3 dias. Por que eu digo isso? Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos
o governo dos Estados Unidos lançou uma bomba nuclear sobre a cidade de Hiroshima. Matou algo ao redor de 120 mil pessoas. 3 dias depois, outra bomba sobre a cidade de Nagasaki. Morreram alguma coisa ao redor de 80 mil pessoas. Essas bombas constituem verdadeiros crimes contra a humanidade. Na época, o Japão já tinha perdido a guerra, ele já estava isolado, e era uma questão de tempo a rendição. No entanto, mesmo assim, o governo americano ele quis dar uma demonstração de força, não apenas para o Japão, mas para os povos do mundo inteiro, demonstrando o poderio bélico dessas bombas nucleares. E o que me chamou a atenção é que o presidente Joe Biden ele foi lá para Hiroshima, mas ele não fez nenhum pedido de desculpas. Apesar dos Estados Unidos terem sido responsáveis por tudo aquilo que ele pôde ver ali. Não houve qualquer pedido de desculpas. E isso é imperialismo. E é isso que nós temos que pôr fim. Bom, encerramos aqui essa segunda edição do Precisamos Conversar sobre a Ucrânia. Até a semana que vem. Slava Ukraini, Slava Rabitnichamu, Klasu Vysailo Mira. Glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.